Então, aqui, ó. Os três, eu vou reiniciar. A parte mais importante de gráfico desses tópicos aqui é importante saber, né? Você está bem em mente, o que é um inverso, né? Cada um inverso é um dos nós, é uma bolinha do gráfico. A conexão entre dois vértices é formada por uma aresta, né? Uma arete. O conjunto V é o conjunto de vértices, tem tamanho pela quantidade de vértices que você tem. O conjunto E é o conjunto de arestas. E o gráfico é a combinação dos conjuntos C, D e E. Então, o vértice é. O gráfico ele pode ser não ponderado ou ponderado. Quando ele é ponderado, cada uma dessas arestas aqui vai ter um valor que a gente chama de peso. Então, esse peso pode representar várias coisas. Quando você conecta dois vértices, esse peso pode ser, por exemplo, a distância entre eles, pode ser o custo, pode ser um bônus que você vai ganhar quando passar ali, dependendo da avaliação do problema. Pode ter peso, pode não ter. Ele pode ser direcionado ou não direcionado. Então, ele pode ter uma setinha indicando que existe apenas um caminho para cá, não tem um vértice. Ele pode ser esparso, que é onde a quantidade de vértices é grande, mas a quantidade de arestas é relativamente pequena. Ou tenso, que é quando a quantidade de arestas ela é relativamente grande. A gente tem que ter muito cuidado, porque a principal motivação para a gente poder definir qual é o tipo de representação está justamente nessa linha aqui. Essa linha que determina qual é o tipo de representação que pode usar. E o grau de entrada e grau de saída, ele é justamente o grau de entrada é quantos vértices quantas arestas esse vértice recebe, e o grau de saída é quantas arestas saem desse vértice. Para gráficos não direcionados, o grau de entrada é sempre igual ao grau de saída. Um caminho é uma sequência de pelo menos, no caso, 3 vértices que são conectados, tem que ser no mínimo 3. Então, quando você pega e sai de um determinado vértice A e vai para, por exemplo, um vértice C, e desde que exista uma ponte conectada, isso aqui é o que a gente chama de caminho. O ciclo é quando existe um caminho que ele sai de um determinado vértice e volta para aquele mesmo vértice. Um vértice, se ele estiver isolado, quer dizer que não existe nenhum caminho que alcance esse vértice. E se ele for, no caso do cheio, no caso que é alcançável, é que existe algum caminho que chegue nesse vértice. E conectado é justamente quando você tem um determinado ciclo que você pode conectar vários elementos. Então, parâmetros aqui são referentes a caminhos. Depois você tem o self-loop, que é um caminho que sai do vértice e vai para o próprio vértice. Existem outras utilizações aqui, mas pode ser. O múltiplos eixos podem ter problemas onde vai existir mais de uma determinada aresta ligando dois vértices. Multigrafos é que quando você tiver mais de um grafo e eles não são conectados, então, por exemplo, esse aqui seria um exemplo de multigrafo, onde cada um desses aqui é o que a gente chama de um subgrafo. Então, esse aqui é um subgrafo, Gráfico simples é um gráfico convencional onde pelo menos existe um caminho de todas as arestas. DAG é um Direct Acyclic Graph, ou seja, é um gráfico acíclico, que não possui ciclo, e ele é direcionado. Um exemplo de DAG é aquele que passou no ordenador DI, uma árvore ou floresta, ela não pode ser considerada um DAG, porque para ser considerada uma árvore ou uma floresta, é preciso existir caminho entre todos os gráficos, entre todos os vértices. Então, um DAG pode ser algo desse tipo aqui, por exemplo. É um gráfico direcionado e não tem ciclo. Mas não é uma árvore. Se tivesse, por exemplo, isso aqui, aí já seria considerado uma árvore, porque existe um caminho que alcança todos os vértices. O ciclo euleriano, no caso do gráfico euleriano, né, o ciclo euleriano, é que existe um caminho que passa por todos os vértices sem nenhuma repetição, sem a necessidade de repetir nenhum deles. Então, esse aqui é o exemplo que tem no ciclo euleriano. E um gráfico bipartido
é uma característica que você existe vértices que podem ser divididos em dois grupos, aonde sempre vai existir vértices, sempre vai existir arestas conectando os dois grupos, mas nunca existe arestas conectando esses grupos aqui, os vértices do mesmo grupo. Então é como se fosse uma representação daquela teoria de funções da matemática lá. É bem raro de acontecer, e um gráfico completo é que todas as arestas possíveis são apresentadas nesse gráfico. Existe uma certa definição, talvez o gráfico completo pode ser considerado isso aqui, outras pessoas consideram o gráfico completo como sendo só isso aqui. Na verdade, para nós, os problemas aí é muito pequena a diferença, porque na maioria das vezes esse alto ciclo aqui não vai fazer muita diferença. Então, esses são os conceitos básicos que precisam de gráfico fixo de gráfico, tem que entender tudo, até o próprio livro fala, né? Se você encontrar algum termo não familiar, por favor, leia outros livros de referência. Então, esses termos aqui precisam estar bem específicos, senão não vai conseguir identificar ele para frente. Então, eu vou começar aqui mostrando. A gente já comentou, né, a respeito da forma de representação, que pode ser por lista de adjacência, pode ser por lista ou por matriz de adjacência. E existe também a matriz de incidência, no caso, mas a lista de arestas. Tanto faz a nomenclatura. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um gráfico 1, 2, uma matriz de adjacência, seria uma matriz 9 por 3 por 3, que indicaria 1 se existe um vértice, ou 0 se não existe. Nesse caso aqui, ele é um gráfico completo. Se fosse uma lista de adjacência, aqui eu teria quais os elementos cada um deles consegue acessar. E uma matriz de incidência, uma lista de incidência, né, no caso, seria você gravar isso aqui. Na minha opinião, uma das piores formas de representação, porque se a gente só usa esse caso gráfico for muito esparso e dependendo do tipo de problema, é muito difícil. Então, eles vão ficar aqui nesses dois aqui. A forma mais simples da gente representar, se eu pegar aqui, por exemplo, o code blocks aqui, para eu poder construir uma matriz de adjacência, deixa eu abrir esse camarada aqui. A construção da matriz de adjacência ela vai ser basicamente isso aqui. De tamanho, no caso aqui, o tamanho. A gente pode vir aqui para que é o V, né, a quantidade de vértices que a gente tem, e que é uma matriz de adjacência para ser representada. Agora, se eu quiser fazer uma lista de adjacência, apesar do nome lista, o mais fácil é a gente trabalhar com vetor do que trabalhar com lista, a propriedade vector do camarada lá do nosso STL. E aí a gente coloca aqui de tamanho V. Que dessa forma a gente vai ter aqui vou colocar aqui lista de adjacência, a matriz. A gente vai ter sempre uma posição. Cada uma delas vai ter um vector dentro dela. Você pode inserir ou reservar elementos da forma que você quiser. O que é mais a vantagem principal de usar o vector que você estava observando? É que você não tem interesse. Você consegue acessar a memória também. Então, porque o vector, toda vez que você insere um novo elemento, ele grava em sequência e está colocando espaço na memória. Então, é um pouquinho mais fácil de acessar dessa forma, de acessar com lista para poder ter problemas intelectuais. Então, as duas formas aí vão ser bem tranquilas, não tem muito segredo. Se você precisar de trabalhar com um gráfico ponderado, né, e estiver trabalhando com a lista de adjacência, você pode vir aqui e trabalhar com um par. E aí você acessa aqui você vai ter tipo um espaço nesse negócio aqui, porque se for 2 maior, ele vai entender que é aquele código do CA. Então você pode trabalhar com vetor de pares. Então você vai ter em cada uma das, você vai poder inserir pares, né?
existe a funçãozinha lá do makePair, não sei se você já viu ela, que ela só você chamar makePair e pôr 2 elementos aqui, ele vai construir o par. Aí você pode salvar na primeira posição do par, por exemplo, você salva qual que é o vértice, e na segunda você salva o peso. E depois eu vou passar um exemplo aí. A ideia é que a gente fica essa semana inteira de focar só em gráfico. Poder fazer vários exercícios, eu preparei alguns, depois. Então, é bem tranquilo isso aí também. A busca, então, os primeiros algoritmos que a gente tem aí é o algoritmo de travessia de gráfico, né? Que é o mais simples de algoritmo que tem, que é para você caminhar por entre o gráfico. Então, um algoritmo de travessia, ele vai procurar e vai listar os caminhos que aquele gráfico existe naquele gráfico. Então, se for um gráfico que ele tem aquelas características de ser uma árvore, ou qualquer coisa desse tipo, a busca em profundidade vai conseguir passar por todos os vértices. Então, a busca em profundidade é o algoritmo mais simples que existe. Ele é um algoritmo que pode ser implementado tanto de forma recursiva quanto de forma iterativa. Isso aqui manda. A complexidade dele não muda muito e até, às vezes, como ele é mais fácil você implementar ele, eu até recomendo que ele seja implementado de forma recursiva. Só que a busca em profundidade é mais simples, então ele não vai ter muita utilização, são poucos os problemas. O característica de problemas que vão cair a busca em largura, em profundidade, vai ser problemas que vão trabalhar com árvore. Então, se o problema tiver com característica de trabalhar com árvore e você precisar de ter alguma característica específica, pode ser as aplicações da busca em profundidade e também da busca em largura. Então, assim, não é o algoritmo que vai ter maior quantidade de utilizações, mas é importante a gente definir que pode ser auxiliar para outros algoritmos. Então, ele pode ser que apareça um problema e ele precisa ser como auxiliar de outros algoritmos aí. Então, é sempre bom saber que vai ser o mais simples. O símbolo de profundidade é muito, por exemplo, vou desenhar um gráfico de qualquer. Esse aqui é um gráfico não direcionado, né? Não tem necessidade de ser direcionado nem nada. E o que a busca em profundidade ela vai fazer? Ela vai transformar quando ela for caminhar, percorrer esse gráfico, ela vai transformar como se fosse a visualização de uma árvore, onde ela vai buscar por todos os nós que são vizinhos até o final dessa árvore para conseguir visitar eles todos que são disponíveis. E aí a busca em profundidade, ela pode me retornar algumas informações importantes. Por exemplo, ela pode me retornar um vetor que vai me informar qual foi o caminho que eu percorri para eu poder conseguir encontrar esse caminho de volta. Ela vai me informar também quais foram todos os vértices que foram acessados nessa busca desse caminho. Então, tudo isso aí são informações que é importante a gente colocar para a gente poder acessar. Bem, tem nós 3 agora. Então, a busca... ele está com calor. A busca em profundidade, ela vai sempre ter um nó de origem. Então, ela vai ter sempre partir de algum lugar. Por exemplo, vai partir do nó 1, 2, 4, qualquer um desses nós aqui, ela vai ter um nó de origem. E aí ela é bem simples o procedimento dela. Então, imagina que eu escolhi aqui, por exemplo, o nó 2 para ser o meu nó de origem. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou falar, bom, esse nó 2 ele foi visitado. Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, um vetor aqui embaixo, do tamanho da quantidade de vértices que a gente tem, né? E aí a gente pode gravar dentro deles se ele já foi visitado ou não e qual foi a origem da visitação. Então, eu vou começar aqui pelo vetor 2, pelo vértice 2. Então, eu vou falar aqui primeiro, eu vou marcar se ele foi visitado ou não. No caso, vazio aqui, eu vou ficar que ainda não foi visitado, e vazio embaixo indica que eu não sei qual é o pai dele. Então, por exemplo, o vetor 2, ele vai ser o meu vértice de origem. Então, como ele vai ser o vértice de origem, ele vai passar a ser visitado. Então, esse aqui é o seu visitado. E esse aqui é quem que é o pai. O pai que visitou ele, a gente não é o primeiro vértice. Então, pode colocar, por exemplo, se na lista dos vértices não tiver o 0, eu posso colocar o 0. Se na lista dos vértices tiver o 0, eu coloco algum valor que consiga identificar. Bom, esse camarada aqui foi o meu camarada de origem.
Então, por exemplo, eu poderia utilizar aqui no visitado, pode utilizar 0 e 1, 0 não foi visitado e 1 foi, e eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, nos pais, eu poderia colocar nesse caso menos 1, 0 ou o vértice pai. Então, menos 1 indica que ele não foi acessível a partir dessa minha busca. Então, se tivesse um nó aqui que ele não tivesse possibilidade de ser acessível no final da minha busca no vetor, ele continuaria com menos 1. 0 para indicar qual foi o vértice que iniciou a minha busca, e na frente e os outros a gente coloca o V, que é no caso qual foi o vértice que fez o acesso. Por exemplo, então, só vou colocar mais um 7 aqui, só para a gente poder ver isso aí. Então, poderia ser dessa forma. Então, vou pôr aqui menos 1 em todo mundo, esse aqui eu vou pôr 0. Né? Nesse aqui, como ele é o vértice de acesso, eu vou pôr 0. E menos 1 nos outros. Dessa forma também, você não precisa de ter esse vetor de visitado se você não quiser, porque você consegue aqui embaixo saber pelo menos um aqui quem não foi visitado não. Mas é só mostrando as duas aplicações aqui. Aí ele vai vir e vai ver. Bom, quem são os camaradas ali que o 2 tem acesso? Então, eu vou começar aqui, eu vou deixar essa setinha aqui em branco, que eu ainda não tenho dele. Aí eu vou ver qual que é o próximo vértice que o 2 tem acesso. É o 1. Então, vou vir aqui e vou vir no 1. Então, o que está falando? Que a partir do 2 eu consegui acessar o 1. Agora, o 1 já foi visitado. E quem foi o pai do acesso do 1? Foi o 2. Aí, agora eu vou ver quem são os vértices que eu acesso a partir do 1. Então, como eu estou fazendo a ordem numérica, eu vou vir aqui e vou fazer o 3. No caso, eu teria como voltar aqui no 2 também, né? Só que quando eu voltasse aqui no 2, o que acontece? O 2 já foi visitado. Então, eu não vou testar ele novamente. Então, por isso que eu vou vir aqui no 3. Então, da onde que acessou o 3? A partir do 1. E o 3 já foi visitado. Aí, agora eu vou ver qual que é o próximo. Eu poderia voltar para o 1, mas o 1 já foi visitado. Poderia voltar para o 2, mas o 2 já foi visitado. O próximo na ordem numérica é o 5. Então, a gente vai acessar o 5. Então, o 5 foi visitado. E aqui ele foi visitado a partir do 3. Aí agora ele vai ver, bom, o 5 só tem o 3 para visitar, então eu posso vir aqui colorir ele de preto, quer dizer que eu já visitei todos os gráficos dele. Eu vou voltar no 3, que é o meu último camarada. Então eu já testei o 1, já testei o 2, agora eu vou vir e vou visitar o 6. Então o 6 foi visitado também, e ele foi visitado a partir do 3. Aí eu vou ver o 6, o 1 já foi visitado, o 3 já foi visitado. Então eu concluí aqui. Quer dizer que o 6 não tem mais ninguém. Vou voltar para o 3. No 3 eu já acessei todos disponíveis, concluir, e aí eu volto para o 1. No 1 eu também já acessei o 2, já acessei o 3, já acessei o 6. Não tem mais como vir aqui mesmo. Volto para ele. Então vai voltar no 2. Qual que foi o único que ficou faltando do 2? Foi o 4. Então o 4 ele foi visitado a partir do nó 2. E aí como o 4 não tem mais ninguém, finaliza, e o 2 finaliza também. Como não tem mais nenhum vizinho. Aí no final ele vai ter quais foram os nossos que foram visitados e qual que é o pai deles. Se eu quiser descobrir o caminho, por exemplo, eu quero saber qual foi o caminho que eu utilizei. Basta eu fazer uma função recursiva. Lembrando, eu quero descobrir qual foi o caminho do 5. Eu venho aqui e falo qual foi o pai do 5. O 3. Qual foi o pai do 3? O 2. Qual foi o pai do 2? É o 0. Então eu cheguei na raiz e eu consigo fazer o caminho de volta, no caso. Basta eu acessar primeiro e imprimir depois, eu consigo fazer esse caminho de volta. Então, a busca em largura, ela consegue indicar justamente isso. Quais são os nossos visitados, qual foi o pai que ele visualizou ou não, para poder conseguir acessar aí. Então, o exemplo aqui é a explicação, bem tranquilo. Vou fazer a implementação dele aí para a gente poder ver como que é feito. Então, vou pegar aqui, pegar o meu código. Eu vou criar aqui o DFS. Primeiro eu vou fazer com a matriz de adjacência. Então, vou vir aqui, vou colocar meu include. O V, que é o tamanho, a quantidade de vértices aqui. Eu vou usar esse exemplo aqui, então eu vou colocar 8 vértices. Lembra que o vetor vai de 0 até 7. Então eu posso, por exemplo, poderia pôr até 10 aqui para ficar sossegando. E aí eu vou criar a minha matriz aqui de tamanho V por V. Essas matrizes de adjacência, lembra sempre de criar essas variáveis que são importantes. Por exemplo, o tamanho dos grafos,
e tal, cria elas como global, para você não precisar de ficar passando como parâmetro para as suas funções. Agiliza bastante aí, quando você vai trabalhar com gráfico, principalmente. Então, tudo que vocês conseguirem ver que vai ser utilizado aqui mais vezes, trabalha como global aí. Vou vir aqui na minha main. Tem gente que fala que não é necessário, eu prefiro fazer isso aqui. Sempre zerar meus gráficos. Então eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser sempre zerar eles. Aí eu poderia fazer aqui, aí vai depender muito de qual que é a entrada, né, no caso. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui um N, que vai ser a minha entrada. Eu vou fazer a leitura desse N. O N vai ser o número de vértices que a gente vai ter no nosso gráfico. E aí depois eu vou ler as arestas, no caso. Eu vou ler o N e o E, que são as arestas do meu gráfico, e vou rodar um for, lendo essas arestas aí. Vai ser meu X e meu Y, por exemplo. Quando eu ler assim as arestas, né, por exemplo, aqui tem o X e o Y, o que seria o exemplo de uma aresta? De 1 até 2, existe uma aresta nela. Então, eu vou vir aqui e vou falar que no gráfico da X até a Y existe um caminho. E como o nosso gráfico ele não é direcionado, nós vamos fazer a mesma coisa para o inverso. Se ele fosse um gráfico direcionado, eu só colocaria na qual direção que ele existe. Como ele é um gráfico não direcionado, existe um caminho tanto que vai de x para y, quanto um caminho que vai de y para x. Ok? Então, eu zerei meu gráfico, fiz a leitura do N, que é a quantidade de vértices, fiz a leitura do E, que é a quantidade de arestas, fiz a leitura de todas as arestas. Aí agora, a gente vai fazer o quê? Vou criar os meus dois vetores aqui, que são indicados pela busca em largura. O V, que é o vetor de visitados, e o P, que é o vetor de pais. Então, eu vou vir aqui e vou criar o V e o P, que é o vetor de pais. Então, tanto o V quanto o P vão ser visitados e pais. Vou zerar eles aqui. Então, eu vou rodar o for aqui. Zerando o meu vetor de visitados e colocando no meu vetor de pais menos 1. Por quê? Como eu falei, a gente não sabe qual que é o pai, eu vou colocar menos 1 para a gente poder fazer a definição aí. E agora a gente vai começar a busca em largura. O mais importante, sempre que vocês forem fazer a busca em largura, antes de você fazer a primeira chamada, você coloca sempre o pai do camarada que vai ser a sua origem, já com o valor 0. Por quê? Porque para você não precisar de fazer esse teste dentro do algoritmo. Então, como eu vou fazer a minha visitação a partir do 2, eu vou começar e vou falar que o pai da posição 2 começa com 0. Quer dizer que ele é a raiz da minha busca em largura. Ele vai ser a raiz da minha busca em largura. Na hora que eu quiser procurar de volta, basta eu partir até onde chega o camarada igual a 0, que é, no caso, o 2. E aí a gente vai chamar a nossa função, que é a DFS, a busca largura, passando o parâmetro de qual que é o vértice que a gente vai visitar. No caso, como eu zerei o 2, eu vou começar com o DFS aqui no 2. O que a gente vai fazer na função do DFS? Então, aqui que é a função que a gente vai estar rodando agora. Void DFS, e aí a gente vai ter um camarada aqui, eu vou chamar ele de X aqui. Ok? Primeira coisa que a gente tem na DFS, quando eu chegar nesse X, o que acontece com esse X? Ele passa já a ser um camarada visitado. Então, ele marca um nele. Por quê? Se eu não marcar um, isso aqui é uma função recursiva. E uma função recursiva, ela vai precisar de, em algum momento, parar. Quando que eu sei que eu vou parar? Quando eu percorrer todo mundo, e todo mundo ou já tiver sido visitado, ou não existir vértice lá para eles. Então, é por isso que a gente marca aqui como X. Eu vou criar meu I e vou rodar o meu for aqui. Aí, agora, esse for eu vou rodar pela dimensão do N aqui.
Por isso que é importante, tá vendo? Se você colocou o N aqui em cima, você não precisa passar ele como parâmetro, que ele vai ser a quantidade de vértices suas. O que que você vai ver? Bom, eu tenho que ver o seguinte, existe uma aresta que vai de X. No caso, como os nossos vértices eles são de nominais de 1, então eu vou pôr de aqui, ó, de 1. De 1 até menor ou igual a N. Por quê? Porque o vértice ele não começa no 0, ele começa no 1. Aí eu vou ver, existe um vértice, uma aresta que sai de X e vai para I, no caso, porque se tiver 1, lembra lá embaixo que a gente marcou em 1 todas as que existem. Então, existe uma aresta que vai de X até I, e o I ainda não foi visitado, essa que é a regra para a busca na largura. Então, precisa existir uma aresta que sai do X, que é o cara que a gente chamou, e vai para o I, e o I não pode ter sido visitado ainda. Porque se ele já tivesse sido visitado, não faz sentido eu passar por ele de novo. Porque se a gente fosse passando, tem aresta de 1 para o 2, tem aresta de 2 para o 1. Se a gente não testar, eu vou ficar sempre, tem aresta de 1 para o 2, vai para cá. Tem aresta de 2 para o 1, vai para cá. Tem aresta de 1 para o 2, tem aresta de 2 para o 1, e entraria no infinito. Por isso que a gente precisa testar se o camarada não foi visitado. E a primeira coisa que a gente faz aqui na nossa busca em largura é sempre pegar o camarada que eu acabei de acessar e marcar ele como visitado, para poder garantir isso. Então, a gente, dessa forma, vai garantir que nunca consegue acessar o mesmo nó mais uma vez. Se existe uma aresta e ele ainda não foi visitado, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o pai desse I é quem? É o X. E aí eu vou rodar o DFS recursivamente sobre o X agora. Basicamente, o que a gente vai fazer é isso. Então, vamos ver aqui esse código, o que aconteceria de novo agora, rodando. Sou o melhor executor de algoritmos que existe. No quadro. Caramba. Ou mais algo. Mais algo. Por isso que eu sou o melhor. Por isso que eu sou o melhor. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz lá embaixo, ó. Eu vou fazer a busca. Imagina que eu já li meu grafo é esse daqui. E aí eu vou fazer a busca. Primeira coisa, eu vou marcar a posição 2 com 0. Então, o pai da posição 2 é o 0. Quer dizer que ele é a raiz da minha busca. E aí eu vou chamar o DFS. Quando eu chamar o DFS, o X vale 2, que é a minha chamada. Então, eu vou marcar que o 2 já foi visitado. Beleza. Aí agora eu vou rodar um for por todos os vértices possíveis. Então, eu vou começar e vou ver aqui, ó. Vou começar no 1. Existe, eu vou até tirar essas setinhas pretas aqui, que eu vou fazer daquela mesma outra forma lá, fazendo com a setinha branca. Quer dizer que esse cara aqui está na minha pilha. Então, esse aqui é o que está na minha pilha. É o primeiro vértice aqui da minha pilha. Então, eu vou ver. Existe algum vértice, eu comecei no 1, né? Existe algum vértice com alguma aresta que vai do 2 para o 1? Existe. O 1 já foi visitado? Não. Então, o que eu falo? O pai do 1 é o 2, ou seja, a gente visitou 1 a partir do 2, e o que eu vou fazer agora? Vou chamar o DFS de novo, só que é no 1. Então, ele que vai ser chamado agora, esse aqui é o segundo caso da minha pilha. Então, quando chegar aqui, o que acontece agora? O meu X vale quanto? Vale 1. E ele vai vir de novo. Marcar o 1 como visitado. E eu vou ver. Existe um vértice que sai do 1 e vai para o 1? Não. Existe um vértice que sai do 1 e vai para o 2? Existe. O 2 já foi visitado? Já. Então, deixa quieto. Tem de não ter sido visitado. Existe um vértice que sai do 1 e vai para o 3? Sim. O 3 já foi visitado? Não. Então, eu vou falar. E quem que é o pai do 3? 1. E aí a gente chama o DFS com o 3 agora. Esse é o terceiro nível da minha pilha. Aí ele vai chegar aqui em cima. Bom, o 3, eu vou vir aqui e vou marcar um nele. Foi visitado. Certo? É porque aqui meu trem está meio precisando de nada. Deixa eu fazer aqui para poder ficar mais claro. Beleza. Então, agora eu vou acessar o 3. Aí eu vou começar a mesma coisa. Existe um vértice que sai do 3 e vai para o 1? Sim.
O 1 já foi visitado? Deixa para lá. Sai do 3 e vai para o 2? Sim, mas o 2 já foi visitado. Sai do 3 e vai para o 3? Não tem. Sai do 3 e vai para o 4? Não tem. Sai do 3 e vai para o 5? Tem. O 5 já foi visitado? Não. Então, quem que é o pai do 5 agora? O 3. E aí a gente chama a BFS agora a partir do 5. É o quarto nível da minha pilha de recursão. Aí eu vou fazer a primeira coisa. Marco o 5 como visitado. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Do 5 para o 1? Não. 5 para o 2? Não. 5 para o 3? Sim. Mas o 3 já foi visitado. 5 para o 4, 5 para o 5, 5 para o 6, 5 para o 7. Não tem ninguém. Se não tem ninguém, ele não fez nenhuma chamada. E aí a gente concluiu aqui com o 5. E a gente pode voltar para onde? Para a pilha 3 de recursão. Aí ele vai ver a mesma coisa. O 3, a última comparação dele foi com o 5. Continuando agora, eu vou comparar o 3 com o 6. Existe um verso do 3 para o 6? Existe. O 6 já foi visitado? Não. Então, quem que é o pai do 6? O 3. E aí a gente chama aqui de novo, com a quarta pilha de recursão. Isso aqui, obviamente, o computador é muito mais rápido que eu, né? Então, na quarta pilha de recursão, marco 6 como visitado, e aí vai ver a mesma coisa. Quais são os versos que a gente tem a partir do 6? O 1, mas o 1 já foi visitado, e o 3, mas o 3 também já foi visitado. Não vai chamar ninguém, vai voltar para cá. O 3 já tinha ido até o 6. Existe um verso do 3 para o 7? Também não existe, então o 3 conclui, volta para a segunda pilha de recursão. O 1 eu tinha testado já com o 2, tinha testado com o 3, não existe caminho para o 4, não existe caminho para o 5. Existe um caminho para o 6? Existe, mas o 6 já foi visitado, então vai chamar de novo. Não existe caminho para o 7, conclui aqui, volta para a minha primeira pilha de recursão. Então o 2 eu tinha ido para o 1, não tem caminho para o 2, tem caminho para o 3, mas o 3 já foi visitado, tem o caminho para o 4. Então existe um verso do 2 para o 4. O 4 já foi visitado? Não. Então, a gente pega aqui, como era a primeira, vai para a segunda pilha de recursão. Então, o que é que eu faço? Quem que é o pai do 4? Opa! O pai do 4 é o 2. E aí, a gente vai fazer a chamada agora dele para o 4. Quando a gente fizer a chamada, marca ele como visitado. E aí, eu vou ver. Não existe verso para o 1, existe para o 2, mas o 2 já foi visitado. Não existe para o 3, não existe para o 4, não existe para o 5, não existe para o 6, não existe para o 7. Conclui a minha pilha de recursão e volta para o 1, para o inicial. Então, eu já tinha testado 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4. Não tem caminho 2 para o 5, não tem caminho 2 para o 6, não tem caminho 2 para o 7. Dessa forma, a gente encerra o nosso BFS e sai fora da função. Como essa função não me retorna nada, ela só fez as modificações sobre o meu vetor. E aí agora, para a gente poder acessar o caminho, é bem simples. Eu consigo ter agora a informação de quem foi visitar, ou seja, quais foram os vértices acessíveis a partir de uma busca. Dessa forma que eu consigo determinar, o meu grafo, ele é um gráfico, ele é uma árvore, ele não é uma árvore. Por quê? Porque ele não tem vértices para todos os possíveis casos. Então, existe um nó aqui que está desconectado. A partir disso aqui, a gente consegue fazer esse tipo de implicação. E a gente consegue fazer o caminho que foi a minha busca, lembra? Bom, como que eu acessei o vértice 5? Basta eu vir aqui, ó. Qual foi o vértice 5? É aqui. Então, quem foi o pai do vértice 5? O 3. Quem foi o pai do vértice 3? 1. Quem foi o pai do vértice 1? O 2. Quem foi o pai do vértice 2? 0. Então, eu consigo saber que foi 2, 1, 3, 5. Esse caminho eu consigo construir ele. Para a gente construir o caminho é bem fácil. Só eu vim aqui e fazer, ó, void caminho, e eu recebo o meu x aqui. Eu vou chamar a função caminho primeiro a partir do pai de x. No caso, eu tenho que ver se esse pai é. Se o x for igual a 0, se o x for diferente de 0, a gente chama a função do caminho, o pai de x. E depois a gente imprime o próprio x. Por quê? Porque ele vai chamar sempre primeiro. Imagina aqui comigo. Eu estou querendo saber o caminho do 5. Então, eu vou chamar o pai do 5 é diferente de 0. Então, chama a função para o caminho 3. O pai de 3 é diferente de 0. Chama a função do caminho 2. O pai de 2 é diferente de 0. Chama a função do caminho 2.
Caminho 2 aqui. Faz 2 diferente de 0? Não. Então vai imprimir o 2 e aí vai imprimindo todo mundo de forma recursiva posterior. Vou mostrar aqui para vocês ali rodando, né? Depois eu vou chamar a função do caminho aqui do 5, só para a gente ver se deu tudo certo. Vou rodar aqui o meu algoritmo. Quantas arestas aqui tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vão ser 7 vértices, 7 arestas. Aresta 1 para o 2, 1 para o 3, 1 para o 6, 2 para o 3, 2 para o 4, 3 para o 5, 3 para o 6. Então ele imprimiu lá 2, 1, 3, 5. Mas ele imprimiu o 0 também. Era para... No caso, se o x for diferente de 0, a gente tem que fazer isso aqui tudo, né? Colocar tudo. Porque senão ele imprimiu o 0 também. Vocês viram que ele imprimiu lá? Então quer dizer que ele saiu do 2, depois foi para o 1, depois foi para o 3 e depois foi para o 5. Se eu quisesse saber o caminho de volta, bastava eu imprimir antes de chamar a função. De novo. Se eu chamar antes, eu consigo ver o caminho de trás para frente, tá vendo? Foi do 5 para o 3, do 3 para o 2, do 2 para o 1. Então aqui é só a peculiaridade de onde vocês colocarem essa chamada aqui do caminho. Quando mata. Tranquilo esse aqui, o DFS, pessoal? Dúvidas? Isso aqui? Vamos fazer o mesmo algoritmo agora, só que mostrando para vocês com a lista de adjacência. Como assim você fala? Você fala, por exemplo, você quer... Sabe, por exemplo, a gente falou que para visitar o 5 foi do 2 para o 1, do 1 para o 3 e 3 para o 5. Você queria 5 para o 3, 1 para o 2? Igual eu falei. Para você mostrar o caminho normal, você faz isso aqui, certo?